Bem-vindo a todos, muito obrigada pelo vosso tempo, obrigada por estarem aqui. Temos aqui ilustres oradores, a quem eu tenho uma gratidão muito grande por participarem. Ah, e tenho aqui também um tema muito interessante que começou na altura da Covid. Eu estou em Portugal e agora está a ficar quente. Luís está. Onde é que está? Podem dizer onde é que vocês estão e como é que estão hoje, queridos oradores? Vamos começar pelo Luís, que está mais próximo de mim agora. Olá, muito boa tarde, boa noite. Agradecer à Ana por este convite, sinto-me lisonjeado. Também saudar os ilustres colegas do painel. E eu estou no Porto, estou ao lado do Porto, de facto está uma temperatura muito boa para o dia 2, sendo que tivemos 2 dias aqui anteriores bastante sombrios e chuvosos. Mas hoje sim temos uma temperatura já primaveril, que também ajuda a estarmos melhor, não é? Em termos físicos e mentais. Isso, é verdade, é verdade. Bem-vindo. Obrigado. Ive- Ivete, como vai? Como é que está hoje? Bem, obrigada. Olha, eu estou em Moçambique, na Zambésia, na cidade de Quilimane. Boa, boa. E como Não está aí? costuma... o tempo está bom, choveu bastante. Estive a trabalhar em Namakura, a Ok. uns 30 quilômetros da cidade de Quilimane. Então é sempre bom voltar a esta terra. Eu gosto muito de Quilimane, lembra muito Beira, a temperatura e a brisa do mar. Então, gosto de estar aqui em Muita Quilimane. pata, Sim, a galinha, comida também é frango à boa, zambesiana. as pessoas são simpáticas. Não, tem sido uma semana muito rica, muito boa, intensa, e estou a conhecer muitas pessoas e está a valer a pena. E acho que vou voltar mais vezes para aqui, porque o meu trabalho acho que vai estar mais por aqui. Ok, força. É bom quando nós também temos pessoal qualificado nas províncias, porque isso às vezes é uma limitação muito grande. Sim, a verdade é essa, é capacitar a província e acho que vai correr tudo bem. E obrigada pelo convite. Estou honrada por estar aqui no meio de gente tão interessante. Obrigada. Obrigada a nós por ter aceito esta nossa provocação. Olá, Arline, como vai? Porque eu não quero deixar as mulheres, não é no final, então, porque é a Semana da Mulher. Arline, como vai? Olá, eu estou bem a falar a partir de Maputo, Boa, animada por estar aqui a falar sobre este tema. que ótimo. Quanto à temperatura, honestamente, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para dizer agora, porque o calor que eu estou a sentir talvez é do nervosismo da conversa e não da temperatura, então não vou dizer nada. Ah, ok, pronto, é suspeita, é suspeita. É um lindo quadro aí à sua trás, depois a gente negocia. Obrigada. Tá, e então, Faustino, bem-vindo. Como está e onde está? Olá, boa noite. Ana, eu estou bem, estou a falar a partir de Maputo e quero primeiramente agradecer pelo convite. Eu sei que a Ana tem essa natureza provocadora de trazer debates e é Boa, muito bom, obrigada. principalmente quando calha na Semana da Mulher, né? Então quero aproveitar também para parabenizar a todas as mulheres. Que continuem engajadas, que haja mais Anas a promover eventos, a promover debates, a procurar desenvolvimento e a engajar-se. É um grande exemplo e as outras oradoras que aqui estão também, é um orgulho imenso fazer parte e estou muito grato e agradeço mesmo pelo convite. Muito bem, obrigada, obrigada a todos. Luís, só para lhe dizer que o 7 de abril foi o Dia da Mulher Moçambicana em homenagem a Josina Machel, que foi a presidente de Moçambique, Samora Machel. Muito bem. Então, Vivam todas as mulheres. obrigada, obrigada. Obrigada. Pronto, então eu vou já a correr passar para a apresentação dos oradores aqui
Normalmente fazemos aqui o que é que acha da relevância deste tema, mas iremos fazer a seguir. Eu vou pedir a vossa compreensão para tirar-vos os títulos. Já comecei por tirar, então eu peço licença oficialmente que eu vou tratar-vos pelos nomes. Se quiserem ser tratados por um outro nome que não seja o que eu vou tratar, então digam-me, por favor. E vou fazer a apresentação em ordem alfabética, começando pela Arline. Oh. Então, a Arline é psicóloga social e das organizações, é consultora de prevenção e promoção em saúde mental e bem-estar no trabalho e desenvolvimento humano e organizacional. É psicóloga moçambicana que se dedica à proteção e saúde e à promoção a proteção da saúde e a promoção do desenvolvimento humano a partir de contexto de trabalho. É mestre em psicologia social e organizacional, possui uma formação em bem-estar e riscos, riscos, eu ia dizer psicossociais, ocupacionais, é coautora de um artigo sobre saúde mental em organizações tão importante depois da Covid. A saúde mental passou a ser um tema em voga, só não sabemos se está a ser de facto aplicado e é por isso que tenho uma honra muito grande em ter-vos aqui a todos. Atualmente, a Arline contribui para a validação do questionário psicossocial COPSOC em Moçambique e, através da Vital, apoia empresas na gestão preventiva de saúde mental e capacitações e consultorias. Como empreendedora, atua também noutra esfera de sustentabilidade, através da marca de sacolas reutilizáveis Kasunga. Ela acredita que as pessoas são a fonte de maior e melhor legado e encara o bem-estar não como um fim, mas como parte essencial da forma de viver e trabalhar. Arline, quero que eu lhe chame de outra forma, quer acrescentar alguma coisa aqui no seu perfil? Não, está ótimo, Ana. E disseste bem, era riscos psicossociais mesmo, e Arline está ótimo, por favor. Ok, força. Ordem alfabética. Faustino. José Ramos Cocker. É engenheiro de saúde, de segurança e saúde no trabalho, auditor interno, escritor. É também licenciado em engenharia de saúde, de segurança e saúde no trabalho. Eu estou a aprender agora a ordem correta. Por causa do OSH, né? É segurança e saúde no trabalho, Occupational Safety and Health. Então, é segurança e saúde no trabalho. Ele foi formado pelo ISTAC e possui uma certificação na Bosch, IGC. Não sei se é IGC ou IGC, depois diga-nos, ou pode dizer agora, é IGC ou IGC? É IGC, Ok. International General Certification. Boa, ok. Obrigada. Com mais de 10 anos de experiência como técnico de segurança e saúde no trabalho e auditor interno no INOC, atuou como consultor no programa Pronascer, certificando empresas moçambicanas. Atualmente é gestor de qualidade, ambiente e segurança na Tecnel Services Limitada, focada em máquinas elétricas. Participou em projetos relevantes de construção civil e engenharia, incluindo grandes centrais solares em Moçambique. E é também escritor, ele escreveu um livro sobre ISOs, não é? Aplicação de normas ISO na prática, a aplicação prática de normas, que muitas vezes a gente tem as normas, mas não aplica, e ele, então, escreveu um livro que nos permite, não é o beabá da sua aplicação. Foi isso, Faustino? Correto, correto. Muito bem. Continua a tratá-lo por Faustino ou Cocken? Qual é? Não, tanto faz, tranquilo, Faustino tá bom. Faustino, então. Muito bem. Obrigada. Quer acrescentar alguma coisa? Não, Ana, tá. É essencialmente isso. Ok, boa. Hoje, Então, se tivermos algo para acrescentar, vamos no decurso da conversa. força. Temos na linha, não é, Ivete Mack, que é médica de clínica geral, pesquisadora, escritora e consultora de saúde pública e bem-estar corporativo.
E tem se destacado por transformar evidências científicas em estratégias práticas que fortalecem sistemas de saúde e inspiram profissionais a priorizar o autocuidado, que eu acho muito importante e acho super interessante que esteja na Macura, porque há uma necessidade muito grande de descentralizarmos este tipo de conteúdos a nível de Maputo para o resto do país. Então, acho que é essencial e eu acho que transformar a teoria em prática é fundamental no nosso país também. Então, obrigada pelo seu serviço. É autora do livro de Stress, Hábitos Simples para Cuidar da Saúde Mental e Construir uma Carreira Gratificante. É criadora da metodologia Regra dos 5D. Desacelerar, desconectar e movimentar, descansar, dieta anti-stress e Dharma. Dharma eu quero perceber mais, eu resisti a ir procurar porque eu queria ouvir de si juntamente com toda a audiência aqui. Portanto, esta metodologia promove uma abordagem inovadora e acessível para prevenir o esgotamento e cultivar uma vida mais saudável e com propósito. É isto, Ivete, quer acrescentar alguma coisa? É isso mesmo, Dharma é mesmo o propósito, mas depois podemos detalhar mais. Ok, dar-me a propósito interessante. Olha, já estamos aqui a discutir. Obrigada mesmo. Quer acrescentar alguma coisa no seu perfil? Não, está tudo bem, Pronto, obrigada. tá. Luís Terêncio é fundador e diretor-geral da Team Saúde. É nascido em Trás-os-Montes, licenciou-se em Relações Públicas e tirou 2 pós-graduações em Segurança e Saúde no Trabalho e Direção Comercial e Marketing. Esteve sempre ligado ao desporto, que acho isso muito interessante, praticando futebol e hóquei em campo e foi árbitro internacional da última modalidade, que, portanto, é o hóquei. A sua vida profissional desenvolveu-se na prestação de serviços de segurança e saúde no trabalho como consultor comercial de grandes contas. Fundador da Team Saúde, empresa de consultoria no âmbito da saúde ocupacional e bem-estar. O Luís tem uma ferramenta de desenvolvimento e de prevenção, de promoção de bem-estar e prevenção de doenças ocupacionais também, que eu acho que vai ligar com todos os temas que nós temos aqui. Mas antes de me entusiasmar, quero saber, Luís, quer acrescentar alguma coisa? Qual é o Não, nome está que perfeito, prefere? é esse, foi esse que a minha mãe deu, esses dois, e o meu pai, exatamente, muito bom. Muito bem, obrigada. Pronto, eu começo então por perguntar a vocês, e vai ser na ordem para já. Por que é que vocês acham que é fundamental hoje falarmos sobre riscos psicossociais para Moçambique ou para o mundo em geral? Querem que eu indique o voluntário? Começamos pela Arline. Pronto, e agora a história de começar com A vai me lesar, né? Não, é só para Tá começar. bem, é um privilégio, vamos lá. Olha, para mim é importante, primeiro por questões de saúde, porque riscos psicossociais estão diretamente ligados à saúde. Então, antes de qualquer outra conversa, para mim é por essa razão. E saúde, considerando as diferentes esferas, não é? Porque impactam tanto a saúde física, quanto a saúde mental, quanto a saúde social. Então, para mim, proteger a saúde é o primeiro benefício de gerirmos riscos psicossociais. Depois, porque eles impactam o desempenho, né? E nas organizações isso é ouro, né? E o desempenho tanto individual quanto coletivo. E porque, se olharmos para os resultados nas organizações, eles podem ser afetados de forma indireta e que às vezes está invisível, não é? Podem ser afetados pelos riscos psicossociais. E se pudermos depois chegar também aos fatores protetores, quer dizer, isto nos mostra que há uma oportunidade, não é só um problema que existe, mas há alguma coisa que nós podemos fazer em relação a isso. Então, por que não entendermos melhor, trazermos para a mesa, percebermos quais são as dificuldades das organizações, o que as organizações têm feito e o que podemos fazer mais? Para mim, esta é uma oportunidade para isso.
Pois, e saúde é muito importante, de facto. Sem saúde não há trabalho. Muito bem, Faustino está aí? Sim, é assim, é importante falar sobre os problemas psicossociais, primeiro porque para prevenir doenças graves, não é? Como depressão, ansiedade, e consequências que advêm disso, infartos, também ajuda a reduzir o estigma associado à saúde mental e melhora a qualidade de vida. E só melhorando a qualidade de vida é que nós conseguimos ter trabalhadores realmente úteis e que tragam resultados. Resultados em todas as perspectivas, na perspectiva de satisfação do cliente, na perspectiva de resposta aos anseios e necessidades do seu empregador e satisfação pessoal. E o trabalho, de certa forma, acaba também influindo no que é a nossa vida, no nosso dia a dia, influi até na nossa vida social junto à nossa família. Então, é importante garantirmos essa saúde, garantirmos este bem-estar e darmos acompanhamento. Não é? Neste momento, o trabalhador deixou de ser, há muitos anos atrás, a higiene e segurança no trabalho chamavam de apêndice da máquina, ou seja, alguém que está ali só para executar, e só funciona e só é útil quando está a executar. Deixa de produzir, deixa de trazer resultados. Por exemplo, por via de um acidente, já sai do esquema. Hoje em dia é diferente. No dia a dia, nós temos que criar as condições para que o trabalhador esteja devidamente engajado. É a expressão que se usa muito hoje em dia, É, ok. devidamente engajado. Então é importante que a gente fale disso. A saúde acima de tudo. A Ana já tinha dito no início, sem saúde não há trabalho. Boa, obrigada. Eu ia depois querer puxar um pouquinho mais a sua vertente de engenharia, de saúde e Uhum. segurança no trabalho, ou segurança e saúde no trabalho, justamente porque vocês, os engenheiros, refira-se, não é? Dantes, não. Na verdade, em termos gerais, a saúde e segurança no trabalho, segurança e saúde no trabalho, desculpem, começou por ser um foco no físico Uhum. e só depois e nos últimos tempos é que tem sido focalizado na questão mais integral do sujeito. Mas antes disso eu vou para a Ivete e queria ouvir de si a relevância desta questão de riscos psicossociais hoje em dia e no seu trabalho também. Obrigada. É uma honra estar a participar desta reflexão, principalmente no âmbito do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, especialmente num ano em que a Organização Internacional do Trabalho coloca os riscos psicossociais na agenda global, reconhecendo que a segurança do trabalho não é só relacionada com acidentes físicos, riscos físicos, mas também existem riscos psicossociais que têm que ser também tomados em conta e que é necessário promover ambientes psicologicamente saudáveis. Mas se calhar porque temos uma audiência muito geral, eu queria se calhar dizer o que são realmente esses riscos psicossociais. São elementos do ambiente do trabalho que podem levar a reações de stress, podem causar stress e, se prolongados, podem até causar problemas psicológicos e até físicos. Então, são vários elementos que podem começar com como o trabalho está organizado, está estruturado, a questão da sobrecarga, a questão das condições físicas do próprio trabalho, mesmo a questão das relações interpessoais no próprio trabalho. Então, são vários fatores que interagem entre si e que podem realmente causar stress, que a longo prazo causa doenças. Agora, eu como médica, eu não olho os riscos psicossociais somente como uma questão organizacional. Eu acho Hum, que hoje, os riscos psicossociais, para mim, são uma questão emergente de saúde pública, hum, porque começamos a ver os efeitos
da exposição a estes riscos psicossociais, não só na saúde física, com o aparecimento de doenças cardiovasculares, hipertensão, estamos a falar de cancro, estamos a falar de alterações metabólicas que causam diabetes, que as pessoas nem sequer pensam que isto pode ser derivado Sim, da forma como esta pessoa trabalha ou como o trabalho está organizado. E por outro lado, também levam a problemas mentais. Estamos a falar de depressão, ansiedade e até um fenômeno muito conhecido que é o burnout. Para mim é realmente muito prioritário termos debates como este e falarmos sobre estes riscos psicossociais para que as pessoas realmente conheçam quais são estes riscos e como podem ser prevenidos. Obrigada. obrigada, muito bom. Luís, que quer acrescentar sobre a questão da relevância dos riscos psicossociais deste debate? Bem, eu diria que os meus colegas de painel já disseram quase tudo, não é? Embora possamos sempre acrescentar. É um tema de uma importância extrema, obviamente, seja ele em Portugal, em Moçambique, no Brasil ou noutro país qualquer. Eu diria que durante décadas nós tivemos aqui a prioridade das organizações na segurança física, como já a Ana referiu e outros colegas também referiram, naquilo que era a ergonomia, acidentes de trabalho, os riscos mecânicos, químicos, biológicos. Esta foi durante muito tempo o ponto central. Inclusive, eu vou referir aqui, por exemplo, o Faustino referiu que a higiene e segurança teria aqui um papel menos relevante. É verdade que até, e concordando com ele, hoje se evoluiu naquilo que é a importância da segurança, ou seja, deixamos de ter aquilo que em Portugal há 20 anos ou há 25 anos se designava como medicina do trabalho, higiene e segurança, e hoje é segurança e saúde, ou seja, a segurança passou a ter uma relevância maior dentro da componente mais de tratar e cuidar das pessoas. Não é só dizer que está mal, põe-se um parafuso ou põe-se alguma barreira para limitar, para provocar acidentes, já se adaptou também a isso. Hoje, efetivamente, o paradigma mudou, quer queiramos, quer não, as sociedades evoluíram e o trabalho evoluiu, as organizações também evoluíram. Daí que hoje aquilo que mais impacta a saúde, a produtividade e a sustentabilidade das equipas são efetivamente os riscos psicossociais, não é? E a ausência de hábitos saudáveis. E eu aqui Uhum. toco num ponto importante, como a Ana também referiu, porque eu não me atrevo tecnicamente a discutir com alguns colegas meus, porque são mais competentes do que eu nessa área, nomeadamente áreas médicas e outras afins, mas eu acrescentaria aquilo que, e referindo e acrescentando aquilo que a Arline também disse, que é a questão do impacto em diferentes pilares. Efetivamente, estes Uhum. riscos psicossociais têm impactam naquilo que é os riscos psicossociais e impactam nos pilares. E eu refiro e acrescento aqui aquilo que são os pilares para, que eu entendo e que nós, dentro da Time Saúde, também entendemos que são essenciais para o bem-estar, que é a saúde física, emocional, nutricional, ambiental, social e financeira. E eu não vou especificar cada um deles, pois também teremos oportunidade para depois referir isso. E isto vai muito, como a Ana já sabe, vai muito aquilo que nós preconizamos dentro da Time Saúde com a plataforma digital que nós temos com conteúdos para ajudar a que as pessoas se cuidem, as empresas possam promover também aquilo que é melhores ambientes de trabalho, combate ao absentismo e hoje também ao presentismo, não é? Porque no último estudo o presentismo tem um impacto já financeiro ainda maior que o próprio absentismo, uma maior Absentismo. tolerância ao Uhum. stress e obviamente que é muito importante também aquilo que é a produtividade, não só para a organização ter capacidade financeira para pagar melhor, e isto entronca naquilo que é a saúde financeira, ou o pilar financeiro, mas também para dar melhores condições, como dizia o Faustino, aquilo que é a relevância que os clientes também têm e merecem. Muito bom. Uau, obrigada. Arline, olha, eu tenho que voltar aqui. Pronto, obrigada, gente. Arline, diga uma coisa. Quais são os desafios? A Ivete já falou e muito bem o que é que são os riscos psicossociais. E a mim vem a questão, como é que nós vemos os riscos psicossociais? Como é que identificamos nas organizações?
e o que é que estamos a fazer, o que é que estamos a ver, o que é que estamos a fazer para conhecer mais, compreender mais esta questão. Fica à vontade, Ana, estamos aqui para isso. Como é que podemos identificar? Lá está. Tinha adiantado antes a questão de serem os invisíveis, não é? Invisíveis por serem questões de natureza psicológica e emocional, não é? Mas que, se nós prestarmos atenção, se manifestam de alguma forma, através dos comportamentos, através dos resultados que se vai ter. Então, que parecia que não existia ou que não era relevante para o ambiente de trabalho, porque tinha-se aquela perspectiva de que uma coisa é a pessoa social e etc. E outra coisa é o profissional. Mas que, na verdade, não existe. Não é um botão que nós ligamos às 7 quando entramos e depois desligamos às 12 quando vamos ao intervalo e voltamos a ligar. Não existe esse botão, pura e simplesmente. Somos seres unos. E os efeitos podem-se notar e perceber e estudar, identificar de várias formas. E, na verdade, o que se recomenda para processos de identificação e avaliação de riscos é usar-se várias fontes. Porque, tratando-se de questões individuais, não é? Individuais, não que os riscos psicossociais sejam individuais, porque não são, ok? São organizacionais. Tem a ver com condições de trabalho. Mas, sendo que as pessoas são as visadas e estão no ambiente de trabalho e são fonte de informação para nós, então, nessa perspectiva, nós vamos precisar da percepção das pessoas. E nós sabemos que há aí algum elemento de subjetividade. Por isso é que pode-se fazer recurso a instrumentos tecnicamente validados. E por que eu ponho tecnicamente validados? Porque esses hão de ter sido construídos justamente para reduzir o impacto dessa subjetividade, para que nós não influenciemos intencional e conscientemente o resultado que se vai ter dessa ferramenta, por exemplo, né? E há vários instrumentos de avaliação, de identificação de fatores e de avaliação de riscos psicossociais. Também se pode fazer uso de ferramentas mais qualitativas, fazer entrevistas em grupo ou grupos focais, e aí se pode colher um pouco mais, enquanto que os instrumentos psicométricos, por exemplo, os questionários vão nos dar mais informação quantitativa, os grupos focais e as entrevistas podem nos dar mais informação qualitativa. Se nós usarmos primeiro, por exemplo, não há uma regra aqui, né? Mas se usarmos um instrumento quantitativo primeiro, os grupos focais ou as entrevistas em grupo, ou mesmo individuais, podem servir para nós explorarmos os dados que nós obtivemos nos instrumentos qualitativos. Ou o contrário, não é? A combinação da análise desses dados é que nos dá uma maior riqueza. E mais ainda, os dados da organização. Há dados que as organizações muitas vezes já registram. O número de absentismo, horas extras, tudo isso, até satisfação do cliente, porque tudo isso pode ser impactado, e acho que alguém aqui já tinha mencionado isso, eu não sei se o Faustino... O conjunto. Pronto, tudo isso pode ser impactado. Então, esses dados que a organização muitas vezes já tem, antes de nós irmos buscar novos dados, pode ser útil irmos buscar, para termos uma visão inicial de como é que está a empresa, quais são as queixas, se há canais de denúncia, qual é o tipo de denúncias que muitas vezes é feito, quais são as reclamações, os problemas, os conflitos estão ligados a que áreas, a que situações. Tudo isso pode ser informação útil, especialmente se for analisada como um conjunto. O que se tem feito? Bem, nós localmente, pelo menos até onde eu sei, e se houver alguém aqui que tem informação de instrumentos validados, por favor, informem-nos, porque é de interesse nacional. Mas está a ser feito, e aí a Ana está envolvida num processo de validação de uma das ferramentas existentes, das tantas existentes. Existe uma ferramenta que se chama o COPSOC, que é Questionário de Avaliação Psicossocial de Copenhaga, e estamos a validar justamente para nós podermos usar uma ferramenta que sabemos que está pronta para ser usada no nosso contexto. Porque, assim, tem a validação técnica do instrumento, né? E quando falo de validação, o que estou a dizer é, este instrumento pode ser usado, realmente mede o que está a medir. Vamos lá supor, não sei se o exemplo é muito feliz, mas uma balança.
Quando se constrói uma balança, é preciso ver se realmente aquele peso que está a dizer ali, que realmente é o peso real, não é? Mesma coisa, quando nós construímos um instrumento, precisamos de garantir que ele realmente está a medir. Será que ele realmente mede riscos psicossociais ou está a medir outras coisas que não são isso? Pronto, isso é uma parte, isso já foi feito e ele já é usado em muitas partes do mundo. Mas será que esse instrumento vai medir a mesma coisa aqui no nosso contexto, tendo em conta a língua que nós usamos, o significado que nós atribuímos às coisas, o nosso contexto, inclusive macro, os problemas que nós vivemos? Será que essa ferramenta pode ser usada num processo de identificação e avaliação de riscos e dizermos que podemos confiar nesses resultados? A validação é que não basta uma ferramenta, por mais robusta que seja, quer dizer, o poder não está na ferramenta, está no processo, nas análises que se vai fazer através da ferramenta. Muito bom, obrigada. De facto, é importante nós termos instrumentos validados à nossa realidade, porque senão estamos a brincar, não é? Um pouco isso, e estamos a criar ainda mais problemas. A Ivete falou em burnout, não é? Como é que nós identificamos? Já fizemos as entrevistas, já fizemos a avaliação. Como é que, antes dessa entrevista, dessa avaliação, como a Arlene estava a dizer, como é que o gestor identifica que aquele profissional ou o grupo de profissionais está afetado pelos fatores e tem problemas relacionados com burnout? Quais são os problemas que emergem e que são visíveis e que aí faz com que um gestor possa dizer que, ok, vou ligar para a Arlene ou para outros profissionais para fazer uma avaliação e depois um processo de intervenção? Bom, existem várias formas. Bom, o próprio indivíduo pode identificar se é um indivíduo que conhece a si próprio, como trabalha, como é o seu desempenho, como é a sua relação social, familiar. Ele pode notar mudanças em si. Mas, claro, eu acho que de um gestor para o seu colega, o gestor não vai diagnosticar, mas vai identificar, vai reconhecer que este colega ou este seu subordinado, vamos assim dizer, não esteja bem. Eu acho que um dos primeiros sinais que começam a aparecer no trabalho é realmente o baixo desempenho. Que já Se dissemos, sim. passamos de um profissional que tinha um desempenho bom ou relativamente bom, de repente ele está com baixo desempenho. Então, a nível individual, podemos notar muita irritabilidade, porque o que que acontece no burnout? O burnout, o indivíduo está num modo de sobrevivência, costumo dizer assim, já não está numa fase de autorregulação normal. O que isso significa? Todo o sistema hormonal, sistema metabólico, neurotransmissores estão todos alterados por causa desta situação de stress crônico, que depois leva a uma inflamação generalizada, né, no corpo, e cria estas alterações que podem depois ser físicas, que a pessoa começa com baixa imunidade, a pessoa começa, por exemplo, está sempre doente, está sempre a ir ao hospital. Por exemplo, alterações também emocionais do humor, temos muita irritabilidade, muita reação, muita compulsão. Temos também outras alterações que realmente, na sua interação com a família, as pessoas notam, né, que aqui está-se numa situação de, numa situação em que a pessoa não está bem. A questão aqui é que os sintomas, sinais são muito inespecíficos, porque pode ser qualquer coisa numa fase inicial, até que a pessoa até que a pessoa realmente diz que começa a sentir que não está bem. Então, tem também, por causa desta alteração até no sistema de neurotransmissores, a pessoa tem uma baixa motivação, um distanciamento emocional do trabalho, porque o corpo se vê o trabalho ou reage ao trabalho como se o trabalho fosse o perigo,
o perigo, entre aspas, e temos também essa questão de fadiga, exaustão emocional, exaustão, e também essas são as principais características: fadiga, exaustão ou baixo desempenho e este distanciamento emocional com o trabalho. Então, que cria toda uma cadeia de sinais e sintomas que realmente causam com que a pessoa depois não esteja bem, não está a entregar o que deveria entregar, por mais esforço que faça. E dizer que estes sintomas não acontecem de um dia para o outro. O stress vai se acumulando durante meses, durante anos, até que o corpo chega no limite da sua exaustão. Eu costumo dar um exemplo nas minhas palestras. Pergunto às pessoas se algumas vezes foram perseguidas por um cão. Hum, Em criança, é só hum, voltarmos atrás. Aquela sensação de estar a ser perseguida com um cão, e existem relatos de pessoas que até, se calhar, saltaram um muro de 3 metros, 4 metros. De onde é que veio aquela força? De onde é hum, que veio toda aquela. Então, numa situação, o corpo, numa situação de burnout, reage daquela forma. Quer dizer, é uma reação de luta ou fuga. Só hum, que esta reação de luta, quando o cão já foi embora, a pessoa depois acalma-se, o corpo volta ao normal, né? Deixamos daquela respiração ofegante, quer dizer, então tudo volta ao normal. Numa situação de burnout, é como se aquela reação fosse permanente, mas que não, mesmo sem haver um perigo por detrás. Então, hum. então é um modo, quer dizer, descontrolado, e tudo isso o que que acontece? Há um gasto de energia. É só imaginar, depois de uma fuga a um cão, a um perigo, como é que nós nos sentimos energeticamente? É como se Exausto. algo tivesse sido drenado. Então, o Hum. burnout é isso. Você sente esta fadiga, esta exaustão, há um gasto de energia, o corpo já não se regula, né, como deveria. Então, é preciso depois chegar a um ponto, tornar o corpo a voltar à sua regulação normal. Então, depois, acho que depois vamos entrar em mais detalhes sobre isso. E queria ligar a isso. Foi isso que lhe levou a fazer o livro? Sim, foi exatamente isso. Eu, por acaso, eu sou, eu fui a minha própria, eu fui a cobaia Ok, do meu livro. ok. Então, foi numa altura, foi numa altura em que estava a fazer o doutoramento. Mas já esta situação, como disse, já vinha sendo acumulada há muito tempo, muito trabalho. Era consultora, ainda sou consultora, trabalhava como consultora, estava a fazer o doutoramento. O nosso filho, o segundo menino, tinha nascido há 2 anos atrás, então foi uma. Estava a exercer a maternidade, mas naquele momento, a maternidade, múltiplos papéis, Hum, então fui acumulando. Na altura do burnout, eu lembro-me que eu não tinha férias, não tinha gozado de férias durante 4 anos. Então foi tudo foi muito um acumulado. cumulativo. Então foi um processo muito interessante porque eu gosto de trabalhar, gosto de estudar, mas chegou um ponto que eu já não tinha motivação para estudar, nem para trabalhar, e isso chamou muita atenção. E fora aqueles sintomas de Hum, exaustão, e durante a recuperação, a recuperação este evento foi tão traumático que quando comecei a recuperar, eu decidi que eu deveria escrever. hum, E escrever como uma forma de exercer este meu propósito de informar ou disseminar esta informação para outras pessoas. Então eu escrevi este livro que se chama de Stress, e o livro, o que que eu fiz? O que que é a regra dos 5D? Ah, com aquilo que eu vivi para recuperar-me, aquilo que deu certo comigo e aquilo que eu pesquisei na literatura, então comecei a ver um padrão: dormir, descansar. Então eu achei que se calhar podia encontrar outros Ds que hum, formassem. E foi realmente isso. Os 5 Ds surgiram desta necessidade de mesmo de disseminar essa informação. E
E foi assim, o livro nasceu, mas é um livro que realmente eu acho que no livro eu tento propor um novo paradigma de como nós nos relacionamos com o trabalho. Eu acho que tem que haver uma relação mais saudável com o trabalho, e só assim que construímos esta relação saudável com o trabalho, temos um descanso e temos o trabalho, é que nós conseguimos construir carreiras gratificantes. Porque eu acho que ninguém deve ser permitido escolher entre o trabalho ou a sua carreira e a sua saúde. Hum, E nós gostamos de ter a nossa carreira. Então, eu acho que é possível ter as duas coisas, a carreira e a saúde, mas para isso é preciso também termos uma certa disciplina e estabelecer limites. E a regra dos 5D é uma regra que realmente ajuda-nos a fazer um checklist, a fazer, a dar-nos uma certa, uma estrutura. Como é que eu vou regular a minha vida? Como é que eu vou regular o meu trabalho? E desta forma conseguimos tentar muito bem. posicionar-nos desta melhor Muito forma. bom, obrigada. Eu queria lhe pedir para colocar como é que a gente adquire o seu livro no chat, não é? Porque houve uma pergunta relacionada a isso, se for possível. E vou passar. Falou muito bem da questão dos fatores dos riscos psicossociais, que é a questão do equilíbrio trabalho, vida-trabalho. Ah, Faustino, eu gostaria de ouvir de si como podemos incluir a questão dos riscos psicossociais nas normas, porque muitos profissionais, muitas organizações, e a Arlene esteve a dizer agora que este é um problema organizacional, e muitas organizações podem dizer assim, olha, nós não temos problema de saúde mental aqui no nosso trabalho, o que nós já temos, nós estamos a investir muito em normas e temos já os 45.001 em funcionamento, 9.001, 14.000 e tal. Como é que os riscos psicossociais podem... Primeiro, como é que estas normas em peso ajudam e prejudicam o trabalhador e como é que nós podemos incluir dentro deste manancial de normas o 45.003, acho que é isso. Oh, uma pergunta interessante. E depois a Ana já a fechar falou da norma 45.003. Esta norma, mas antes de falar da norma, vou eh, recuar um bocadinho aqui para perceberem o meu fio de raciocínio. As Obrigada. normas ISO, felizmente, elas têm um overview geral sobre o papel que ou sobre os esforços que a organização deve fazer para garantir a sua produtividade e o bem-estar. E ela, através das normas, as normas obrigam que as organizações façam análises profundas sobre o seu contexto. Dentro mesmo, antes de irmos para a norma que a Ana falou, a própria ISO 9001, que é a de gestão de qualidade, ela tem um requisito que se chama contexto da organização. O que é contexto da organização? As empresas são obrigadas a analisar profundamente o contexto das suas organizações e as ferramentas que se aplicam são aquelas que a Arlene falou. Uma delas é o questionário. O ganho que eu vejo nisso é o seguinte: durante muito tempo houve preocupações em avaliar a satisfação do cliente, porque a ideia era vender. O trabalhador tinha a função de vender, de reparar, de executar os trabalhos para trazer o income. E tinha também a avaliação dos fornecedores, que o foco é avaliar se este fornecedor responde às minhas necessidades ou não e se deve trabalhar comigo ou não. Falo isso na perspectiva de empresas certificadas pelas normas. E esta parte, este requisito do contexto da organização ficou muito por fora, mas depois foi-se vendo com esta ideia de análise
sobre os riscos psicossociais, foi-se vendo que é importante incluir também o ponto de vista do trabalhador sobre o seu ambiente de trabalho. Muitas vezes o que aparece no questionário é como é que é a relação do seu chefe com o seu chefe. Sente-se à vontade para executar as suas tarefas? Tem espaço para expor as suas ideias? O que é que está bem? O que é que está mal? E depois tem outra vertente: os trabalhadores não são obrigados a identificar-se. Eles podem preencher o questionário, que depois é passado para a equipe de qualidade ou de higiene e segurança, e que, de acordo com o conjunto, faz a análise para verificar até que ponto os trabalhadores estão satisfeitos ou não. E depois tem também os outros indicadores, como o absentismo, as queixas dos trabalhadores, a falta de engajamento e por aí em diante. E experiências pessoais que eu tive, por exemplo, na área específica de higiene e segurança, é que houve uma época na fase inicial que a gestão do topo não gostava muito da avaliação do contexto da organização, porque olhava aquilo como um espaço aberto para que os trabalhadores queixassem, reclamassem, pedissem aumentos e por aí em diante. Esta era a primeira visão da gestão do topo. Só que depois o que acontece é que alguns até tentavam fugir, não se fazia e por aí. E nós, como consultores, tínhamos que apertar: olha, este é um requisito da norma, pode ter uma não conformidade, e acabavam fazendo. Mas alguns gestores acabaram percebendo que não é só isso. É um conjunto de situações que criam insatisfação e que bloqueiam os trabalhadores. Se o trabalhador está insatisfeito, ele não entrega desempenho. Se não entrega desempenho, não há rendimento. E se não há rendimento, a empresa também não tem campo para. E depois vem um outro aspecto que muitas vezes não é abordado. Nós falamos sobre a questão da insatisfação dos trabalhadores, sobre os riscos psicossociais na perspectiva do trabalhador. Tem uma outra perspectiva. Se os trabalhadores não trazem income, no contexto atual em que estamos, pelo menos para o caso de Moçambique, por exemplo, com o que acontece, o próprio gestor do topo acaba também estando exposto aos riscos psicossociais. Ele não está a ter rendimento que pretende. Ele está a fazer algum investimento à espera de ter retorno e não está a ter. E antes a leitura era porque estes trabalhadores não prestam para mim. Hoje em dia já é diferente. São obrigados a tentar perceber o que é que está a acontecer. Por quê? Por que é que temos indicadores altos de absentismo? Por que temos várias queixas? E depois nós, da equipe de higiene e segurança, vamos puxando através das normas. Uma das vantagens que nós temos, acho que não era suposto mencionar aqui, porque se tiver uns patrões já vão fazer uso disso, é que as empresas certificadas devem responder aos requisitos. E nós apertamos por aí. Se não é pelos trabalhadores, queres manter a sua empresa certificada, faça um esforço maior. Então, acabavam fazendo, mas à medida que iam vendo resultados, começavam a ceder. E já começam a ser eles a ter preocupação de perceber o que é que os trabalhadores querem, quais são os níveis de absentismo, se está bem, se está mal, se eles estão em sintonia com a cultura organizacional da empresa e por aí em diante. Então, as normas já trazem isso. A 9001 traz na vertente do contexto da organização, que eu já mencionei. E depois temos agora, acho que é 4003, se a memória não me falha, devem estar a estranhar como é que alguém que trabalha com as normas não tem esta norma assim de cor. É porque é uma norma que ela é focalizada diretamente para os riscos psicossociais, mas ainda não está a ser muito implementada em Moçambique. Pelo que eu 45.003. sim. Pelo que eu saiba, até o momento nem sequer está-se a fazer a certificação, pelo menos pelas entidades certificadoras moçambicanas. Então, ainda é uma norma desconhecida, mas já é um ganho. É um ganho porque esta norma não está focada nos riscos, pode até abordar, mas não está focada nos riscos químicos, físicos, biológicos, que são aqueles com que sempre convivemos. Ela está direcionada especificamente para riscos psicossociais, que, curiosamente, são os riscos que antes eram ignorados. Então, a norma, em resumo, ajuda na medida em que
os requisitos, já na norma 9001 já tem requisitos que exigem a análise do contexto da organização. E com a 45.003 temos mais ainda esse direcionamento para o estado anêmico dos trabalhadores, a entrega e por aí em diante. Eu poderia, não sei se calhar ia roubar Mais muito 2 tempo, minutinhos. mas 2 minutinhos, ok. A nível de nós que estamos na área operacional, eu trabalho na área de energias, por exemplo, acabo lidando com muitos trabalhadores operacionais e nós temos experiências, algumas que parecem irrelevantes. Eu vou trazer uma, espero não ferir sensibilidades aqui. Numa das empresas, por exemplo, veio um estagiário. Ele chegou lá para fazer o seu estágio e normalmente alguns estagiários que entregam desempenho são recebidos pela empresa e podem até ficar. E este trabalhador, no ambiente industrial, normalmente os balneários são partilhados. Os homens partilham o mesmo balneário e as mulheres o outro. Então, na altura do banho, havia a tendência de mandarem-se piadas e gozações e por aí em diante. E no meio desse processo, o estagiário, que por acaso estava a entregar um bom desempenho, já estava-se a pensar nele até para uma possível contratação, Colocação, sim. se entrou para o banho e foi gozado, porque ele na altura, desculpa a expressão, ele não tinha feito circuncisão. E os colegas todos lá, quando verificavam, aquilo no banho, aquelas piadas todas, como deram-lhe o nome, chamavam de prepúcio. Oh, uau, ok. Mas aquilo, segundo os trabalhadores, na brincadeira. Na brincadeira é inocente, não é? Sim, na perspectiva dos trabalhadores. 2, 3 dias, o estagiário já não vinha mais. E quando tentamos perceber porquê, depois ficamos a saber com recursos humanos que ele não se sentiu confortável e desistiu daquela oportunidade de trabalho. Não. Para quem ouve assim e leva isso na brincadeira, ele também é um fracote, por aí não percebeu. Mas se formos olhar profundamente, foi o que nós tentamos fazer dentro da instituição, é perceber porquê. E a conclusão que nós chegamos é que isso levou-nos a uma outra preocupação. Ok, ele deixou o estágio aqui. Será que ele vai ter condições anímicas para procurar outro estágio? Será que ele vai continuar com a mesma motivação para o trabalho? Será que ele vai continuar com a mesma entrega onde for? Será que ele vai conseguir se socializar com os colegas no ambiente? Porque ele já foi para um sítio onde foi vilipendiado. E para a empresa, ele provavelmente perdeu um bom profissional. A sociedade provavelmente perdeu também um bom profissional, porque não sabemos se o impacto daquilo que ele passou lá pode influir no seu dia a dia posterior. Claro. Então, são estes aspectos que passam despercebidos, que a nossa função é levar isso para a gestão do topo, levar isso para os trabalhadores e tentar criar um equilíbrio. E as normas trazem, eu disse isso e repito, as normas trazem, só que as normas trazem requisitos que depois devem ser trocados em 500 na prática. Para ser Traduzido já à executado. realidade, exatamente. Sim. Devem ser aplicados para a realidade. E a informação deve sempre chegar para a gestão do topo e deve também andar ali entre os gestores intermédios e os trabalhadores, de modo que entendam que um pequeno ato pode levar a uma depressão, pode levar a um stress, pode levar a absentismo e por aí em diante. E, de facto, o país depois também é que sofre, porque, afinal de contas, perdemos aqui um potencial profissional de alto gabarito, que depois também pode impactar na família não é? No seu seio social. Enfim, é uma bola de neve, não é? Que vai crescendo e crescendo e nós precisamos de parar em algum lugar. Acho muito interessante que o nosso país, fazendo uma ligação com isso, nosso país... no ano passado, ou pelo menos há 2 anos, bom, nesses últimos tempos, vamos dizer assim, desde 2023 para cá, aderiu à Convenção 190, que é sobre justamente o assédio sexual e moral, obviamente, e a prevenção da violência no local de trabalho. E este tipo de questões são muito importantes para nós realmente prevenirmos a questão do stress, do burnout e de todas as outras formas de discriminação. Obrigada por trazer isso
e acho também interessante que nós tenhamos aqui que fazer assim uma advocacia para termos as normas em peso, porque afinal de contas as normas não funcionam isoladas e como já disseram aqui, mesmo que a gente tenha a melhor ferramenta, se não utilizarmos como deve ser, não é, não vai fazer nenhum efeito. E por falar em ferramentas, Luís, pode falar-nos um bocadinho acerca da ferramenta e como é que ela aparece no contexto do trabalho e como é que nós podemos utilizá-la em nosso benefício. Estava a Bem, falar da questão dos vários aspectos que esta ferramenta traz, e da questão do exercício físico, enfim. muito bem. Só uma coisa, Sim, sim. como psicóloga, um dos grandes desafios que eu tenho, é só para ter isso em mente, um dos grandes desafios que eu tenho é que a pessoa vem, obviamente, vem sofrida, vem traumatizada, como disse aqui o Faustino, e uma das coisas que às vezes eles pedem é que eu faça alguma coisa, pelo menos é essa expectativa que me passa, é que seja eu a fazer alguma coisa para que ela cure. Então, quero que faça a junção, é uma provocação sobre esta ferramenta, o que é e como é que ela funciona. Muito bem. Eu quero dar os parabéns aos três colegas, porque de facto falaram de uma forma técnica e muito competente e abordaram todos os aspectos que são extremamente importantes. Mas eu acrescentaria só que, e depois já é o início aqui do caminho para falar da nossa ferramenta digital. Os riscos psicossociais, obviamente, que não se resolvem, e já todos disseram isso, só com ações isoladas. Nós só vamos conseguir resolver, ou pelo menos mitigar estes riscos psicossociais com cultura, literacia e hábitos. E pegando neste exemplo que o Faustino deu, que de facto que é um exemplo que acontece, eu diria que, e pegando também naquilo que ele disse, a gestão de topo tem que estar envolvida em qualquer situação, seja ela para a promoção de políticas de bem-estar, seja ela para a promoção de políticas de certificações. Se a gestão de topo não estiver envolvida e comprometida com estas políticas, nada vai funcionar, porque parte da cultura organizacional e na gestão de topo, esta mesma cultura que vai descendo ao longo da empresa. E é isto que eu queria só acrescentar para dizer o quê? Para dizer que a nossa plataforma, e eu tenho vindo a ouvir falar os meus colegas, e de facto estou extremamente contente, porque estão a falar pessoas com competência técnica, com experiência de campo, mais até do que eu nesse sentido. E uma das coisas que nos levou a fazer a Time Saúde, porque nós somos uma empresa consultora no âmbito da saúde ocupacional, ou seja, nós em Portugal temos boa legislação, é mal depois fiscalizada, é atropelada essa mesma legislação, e dentro da organização dos serviços de saúde ocupacional ou medicina do trabalho, nós temos um artigo que define que as empresas com mais de 400 trabalhadores ou com algumas atividades de risco, depois tem algumas nuances que eu não vou estar aqui a amassar-vos, que têm obrigatoriedade de serviços internos, ou seja, contratar o médico diretamente, contratar o enfermeiro, ter os equipamentos internos, ou seja, para a valorização do serviço. E nós somos exatamente esse parceiro que está a auxiliar essas empresas. E como já trabalhávamos na área da saúde, entendemos que era extremamente importante complementarmos com o bem-estar. E então encontramos uma ferramenta que já existe, uma ferramenta digital, que está já em 9 países, e que tem esta capacidade de se poder moldar a empresas multinacionais e em diferentes geografias, porque ela também permite 9 idiomas. E então nós trabalhamos 6 pilares, e que para nós são a base essencial do bem-estar, como eu já disse: saúde física, emocional, nutricional, ambiental, social e financeira. E isto muito na ótica da prevenção, porque nós falamos muito na atuação, ou seja, quando o problema já aconteceu, mas nós não investimos na prevenção. E eu penso que isto é transversal a quase todos os países. Pomos sempre muito, muito peso
na atuação e na doença e no problema, como a Ana disse. Alguém que chega a mim e diz, eu quero que me ajude e veja se me faz alguma coisa por mim, mas não fazemos na prevenção, não é? Aqui é que reside o grande problema. É que nós, quanto mais tónica e peso pusermos na prevenção, menos problemas vamos ter depois a jusante. Ou seja, trabalhando a montante, vamos ter menos problemas a jusante. E aqui é que a nossa plataforma tem de facto esta vantagem, porque nós valorizamos os nossos conteúdos dentro destes 6 pilares, valorizam muito a questão da prevenção, da educação, da informação, para que cada um dos seus usuários dentro da plataforma vá aprendendo diariamente esta literacia em todos estes pilares, que é fundamental. E depois a questão, como já falamos, a questão da saúde mais física. Esta questão de hábitos de vida saudável é extremamente importante. Eu vou usar o meu exemplo. Eu estive sempre ligado ao desporto. Eu, neste momento, deixei a minha carreira de futebolista, que foi quase como a do Ronaldo, um bocadinho ao lado, e fui árbitro de hóquei em campo a nível internacional. E neste momento eu faço treinos, faço corridas no monte, de média e longa distância, e uma das coisas que o trail, que estas corridas me ajudaram, foi a criar mais foco, mais resiliência, mais resistência, ou seja, uma capacidade hoje que eu tenho, se calhar, a enfrentar um problema de uma forma diferente. E quanto mais fisicamente eu estiver saudável, mais capacitado eu estou de acordar no dia seguinte com mais vontade de trabalhar, mais resiliência, porque fisicamente eu consigo ter um arcabouço para aguentar os problemas. E quem é empresário ou quem trabalha por conta própria sabe que todos os dias nós temos que enfrentar esses problemas. E, e esta plataforma é uma plataforma digital com conteúdos e que se adapta a todos estes pilares com um foco muito grande, eu continuo a dizer, e permitam bater aqui nesta tecla, na questão da prevenção. Porque é aquilo que nós temos que fazer e apostar cada vez mais, porque não adianta nós em Portugal neste momento temos uma norma que é a 4590 de 2023, que estabelece as políticas de promoção na área do bem-estar, que faz aqui o sistema de gestão de bem-estar e felicidade no trabalho. Ora bem, tal como outras normas, o que é que adianta eu ter estas normas e poder até ser certificado se depois eu, a montante, não trabalho, não ouço as pessoas, não comunico, não me preocupo porque é que a pessoa está a entrar em baixa produtividade. Porque atrás do indivíduo, como dizia a Arlene, atrás do profissional, há um indivíduo. Há um indivíduo que tem sentimentos, há um indivíduo que tem família, há um indivíduo que tem amigos, e nós temos que perceber que nós não somos isolados, nós somos o indivíduo, pai, marido, filho, trabalhador, e nós somos uno, como dizia a Arlene. E nós temos que perceber e ouvir mais estas pessoas. Perceber porque é que, antes das pessoas entrarem na descendência do problema, fazer a tal prevenção, ouvi-las, trabalhá-las, trabalhar estas ferramentas com as pessoas para se fazer a tal prevenção para que não tenhamos problemas a jusante e não tenhamos que intervir tantas vezes de uma forma mais premente para trazer as pessoas cá em cima, porque é muito mais difícil alguém que já está lá em baixo trazê-la cá em cima do que alguém que está a começar e fazer esta prevenção. Eu diria que é muito isto que eu gostava de pôr a tónica e o tom nesta questão da prevenção, porque para mim é uma palavra fundamental na área da segurança, da saúde e do bem-estar também. Muito obrigada. Arline já vem até si. Uma das coisas que eu disse e depois logo pensei, será que eu devia ter dito isso? Tem a ver com os pacientes, às vezes eles vêm para nós e estão sem energia, estão totalmente desesperados e sem energias. E houve aqui uma questão que diz quais são os canais de apoio para reencaminhar situações identificadas de burnout e que mecanismos as empresas devem criar para minimizar os riscos psicossociais. Eu vou deixar essa questão para todos, mas vou passar para a Ivete para perceber um pouquinho melhor como é que isto se faz e realmente os nossos pacientes às vezes vêm e não têm energia e precisam de ser cuidados. Primeiro, não é até fortalecerem até um ponto em que depois eles próprios podem começar a trabalhar na prevenção primária, na prevenção secundária e por aí vai. Sim, acho que
O Luís tocou num aspecto muito interessante que é o bem-estar integrado, né? O bem-estar é como tu te relacionas com tudo à tua volta, a tua saúde física, a tua saúde mental, a tua saúde, até a questão financeira, que é também um foco de muito stress no trabalho. Então, são muitos aspectos que interagem, porque o bem-estar parte do princípio, o bem-estar no trabalho parte do princípio que o indivíduo não é só o indivíduo, ele é alguém que tem uma vida e que esta vida traz para o trabalho e leva o trabalho para casa também. E isto interage. Então, ter esta abordagem integrada é o caminho. Agora, para a questão de encaminhamento, claramente, clínicos gerais como eu, psicólogos, podem realmente ser portas de entrada para pessoas com burnout ou com sinais claros de exaustão. E pelo menos para mim, como clínica geral, o meu papel pode ser identificar, rastrear, identificar sinais de risco, sinais de alerta. E sinais de alerta, por exemplo, vou dar um exemplo, um grande sinal de alerta pode ser também o risco para o suicídio e encaminhar, seja para um psicólogo, seja para um psiquiatra, seja para um outro profissional de saúde adequado que pode realmente a dar conta da situação. Muitas vezes trata-se essa questão como um aspecto, como, como se fosse do indivíduo, sim. O indivíduo sim Sim, tem que ter, tem que se cuidar, mas ao mesmo tempo, se ele depois é tratado, recupera e volta àquele ambiente que causou o problema, aí está um grande problema. E o Luís tocou num aspecto que eu concordo bastante. É preciso trabalhar com as lideranças, porque são elas que tomam decisões, são elas que definem a cultura de trabalho, são elas que definem metas, sobrecargas, são elas que definem tudo. Então, se as lideranças não estão consciencializadas sobre esta questão, então, praticamente não estamos a fazer muito. Muitas iniciativas de bem-estar focam muito nos colaboradores, nos trabalhadores, sem nenhum poder de decisão, de mudança. Eu acho que é preciso também envolvermos as pessoas do topo. São elas que determinam como é que o trabalho tem que ser estruturado. Então é isso. Podemos sim trabalhar com a pessoa até recuperar, mas é preciso também trabalhar na origem do problema. Então, este é um tema multidisciplinar, são vários profissionais que entram em jogo, desde psicólogos, em casos mais graves, que até precisam de tratamento psiquiátrico, vai para o psiquiatra, e também entra o clínico geral, entram especialistas, quer dizer, cardiologista, nutrição. Então, mexe com todo o bem-estar, então é preciso realmente uma abordagem muito holística. Obrigada. muito bem. E os nossos clínicos, isso já é a provocação. Os nossos clínicos gerais, eles estão preparados para procurar burnout? Bom, os clínicos, em princípio, deveriam estar preparados para ter uma formação. Durante a formação, nós temos psicologia como uma cadeira, temos psiquiatria. O clínico pode sim identificar sinais, porque pode sim identificar sinais, mas ele depois pode reencaminhar dependendo da situação do indivíduo. O médico pode sim, mas não creio que ele possa gerir toda a situação, porque ele vai precisar, depende também da análise clínica. O clínico pode, por exemplo, a fazer uma avaliação clínica, física, pode fazer até requisição de análises laboratoriais, pode rastrear. Mas depois deste rastreio, ela até pode identificar algumas situações, problemas, pode reencaminhar dependendo da Hum. situação para especialistas
ou para o psicólogo, porque não é uma situação isolada, aí trata-se a motivação, trata-se o bem-estar físico, trata-se a psicologia. Então, há uma intervenção Há uma de vários, multidisciplinaridade na exato. intervenção para com o profissional. A minha questão era, né, se nós em Moçambique estamos preparados. Era- Mas pronto, temos a Ivete, não é? Médica e que já faz isso, e temos muitos outros, eu sei, mas Uhum. gostaria naturalmente de ter mais dados sobre isso e acredito que não tenha também. Sim, sim, sim. Eu acho que também tem muito a ver com a tua exposição a determinados temas. Sim, um clínico geral, sim, está exposto em geral, mas, por exemplo, eu sou clínica geral, mas tenho interesse nesta área. Claramente, estou preparada Disposto, para, por exato. exemplo, rastrear. Se calhar há outros clínicos que poderão não estar muito interessados nesta área e preferem logo, mas um clínico pode identificar que esta pessoa não está bem e pode referir. Isto um clínico pode fazer. Pode Não, fazer. pode até não diagnosticar, mas pode identificar que tu precisas deste Uhum. especialista. Ok, Então, bom. sim, E eu vejo já que há muitos profissionais, muitos clínicos que estão a fazer este tipo de encaminhamentos para os nossos sim, sim. colegas da saúde mental, o que é bom. Arline, voltando a si, tem aqui uma questão que é do Delfim, que fala que o tema é interessante, impactante e presente, remetendo-me a uma reflexão sobre os recrutamentos profissionais em que os gestores de RH indicam requisitos para determinada posição. Será que a empresa tem essa pressão quantificada, capacidade de lidar com a pressão? Será que está quantificada? Em que medida é que a instituição estará precavida sobre os danos e a produtividade do futuro empregado poderá ser afetada no curto e médio prazo? Queria perceber e fazer uma ligação com a questão da avaliação, da quantificação de coisas e também pode falar um pouco da proteção. Uma das grandes discussões que nós temos, eu e a Arline, não é, é que, olha, Ana, eu não faço intervenção, eu faço promoção, eu faço, não é? Então, acho que é muito interessante saber o que é uma coisa e o que é outra. Arlindo, por favor, senão vou me perder aqui nas questões. Ok, obrigada e obrigada, Delfim, pela pergunta. Lá está, eu acredito que as organizações, quando dizem que querem pessoas para lidar com pressão e que funcionem brilhantemente mesmo sob pressão, não quantificaram a pressão, mas têm noção elas próprias de que há momentos que exigem mais. E na verdade o problema não está aí, porque é normal termos períodos de mais pressão, não é? É normal as exigências e até é bom, quando nós falamos do stress positivo, está aí, porque exige ou faz com que nós nos preparemos, faz com que vamos dar o melhor de nós. O problema é quando esta pressão é contínua, porque Exato. nós precisamos de momentos para descansar, não é? Para relaxar, para voltar ao normal. A Ivete falou sobre isto. Então, se eu estou constantemente pressionada e não tenho um momento para relaxar, voltar ao normal, é aí que os problemas começam a aparecer. E às vezes até começam primeiro fisicamente, não é? Então, o problema não é trabalhar sob pressão, mas é em que medida, claro, o volume da pressão, não é? Temos que pensar que nós somos seres com energia finita, embora queiramos pensar que não é? E os estudos hoje de neurociência e de outras áreas de fisiologia, psicologia já nos mostram mais isso. Já vamos entendendo que, bem, se calhar antes nós pensávamos que podíamos tudo, podemos muita coisa, mas se calhar não tudo, ou se calhar respeitando alguns limites. A pessoa vai funcionar bem, mas vamos respeitar que ela vai precisar de um período de descanso. Somos seres humanos, é normal. Hum. Então, se essa pressão respeitar esses períodos para além da intensidade, aí vamos ter pessoas que vão funcionar bem. Agora, se eu tenho constantemente uma sobrecarga de trabalho, não é pontual, não é ocasional, permanentemente, estou sempre a fazer horas extras, isso se calhar já mostra que há alguma coisa que está errada no desenho do trabalho, no volume, na equipa em si. E são sinais até que as organizações podem prestar atenção para saber se, ok, temos aqui um trabalho de identificação de avaliação de riscos que temos que fazer ou não. E nesses exercícios de avaliação de riscos, ligando novamente com a pergunta do Delfim, a questão da carga de trabalho é um dos aspectos que pode estar presente ou não.
Fatores de risco existem vários. E não quer dizer que todas as organizações vão ter sobrecarga. Pode ser que aquela seja uma carga normal. Pode ser que aquele tipo de atividade seja normal. Às vezes conseguimos resolver, outros não. A questão é, no momento em que essa carga é identificada como um problema, sobrecarga, é pontual, podemos fazer alguma coisa em relação a isso? Ok, a carga faz parte do trabalho. Conseguimos então organizar o trabalho de modo que a pessoa possa ter momentos de pausa. Se não conseguimos reduzir de 10 para 9, podemos então compartimentar, separar. A pessoa pode ter um momento de pausa. Ou então, se calhar é questão mesmo, aquela solução que poucas vezes queremos, não é? Será que temos que trazer mais pessoas? Porque humanamente falando, não é possível. Tudo isso é necessário e é possível de se analisar em processos de avaliação e gestão de avaliação de riscos psicossociais nesse caso, e as iniciativas de gestão podem responder. Queríamos saber, deixa ver aqui, será que a empresa tem essa pressão quantificada? Bom, lá está. Em que medida a instituição estará precavida sobre os dados, Boa, exato, essa parte é verdade. exato, e produtividade do futuro empregado? Um Boa. pouco ligado à questão do que o Faustino trouxe, o futuro não é empregado. E esta parte me remete à questão da sustentabilidade. O colaborador pode sim estar pronto e conseguir responder durante um tempo, não é? Dar tudo, dar o litro e tudo mais. Até quando? Até que ponto? E às vezes, e hoje cada vez se fala mais de diferentes perfis de manifestação do burnout, não é? Nem todos vão mostrar logo a partida que estão exaustos. A pessoa vai continuar ali a dar e nós vamos pensar que aquela pessoa está bem, mas será que está? E se nós deixamos para prestar atenção muito mais para a frente, podemos ter consequências piores, não é? Quer dizer, se a pessoa desliga ou fecha, pronto, está num estado de burnout, e há pessoas que ficam mesmo acamadas, não conseguem sair da cama, por isso simplesmente não têm energia para isso. Temos aqui uma equipa que não está preparada, porque aquela pessoa era a única que fazia esse trabalho e nós colocamos toda a pressão sobre esta pessoa. Essa pode ser uma consequência real que a organização pode ter e não ter precavido. Então, é por isso que, mais uma vez, vou trazer ou reforçar a questão da prevenção, que já foi falada aqui. Prevenir é melhor do que remediar, já se disse, não é? Então, se nós identificarmos, e melhor, se vamos monitorar, não é um exercício que vamos fazer de uma só vez. Uma vez identificamos os fatores de risco, avaliamos o risco e pronto. Não. Se a empresa de tempos em tempos vai monitorando não só os riscos psicossociais, mas também os outros dados. Se medem, por exemplo, dados, questões de saúde física, os níveis de pressão, glicemia, tudo isso pode revelar alguma coisa. Se coletivamente estamos a ver padrões que não eram comuns ou não eram normais, tudo isso pode revelar que, ok, se calhar aqui precisamos de olhar para o que pode estar a acontecer. O que pode estar a levar a isso? Muito bom. E uma coisa que a Ivete falou há algum tempo atrás e ficou na minha cabeça, que é o burnout não afeta as pessoas fraquinhas, como nós costumamos dizer. Faustino, nós já vamos para si. Na verdade, o burnout afeta justamente aquele profissional de alto nível, aquele que quer dar respostas, as respostas mais eficazes. E agora ainda estive a ler um livro que dizia, não sei porque chamou-me a atenção, que quanto mais flexível nós somos, é um artigo da OMS, quanto mais flexíveis nós somos, mais possibilidade de termos burnout. Por quê? Porque nós já assim, podes fazer, não sei o que assim. Nós não dizemos que não. E aquele colega que é o carancudo, né? Aquele colega vai dizer que não, eu não vou fazer e ninguém vai pedir ajuda. Mas o flexível fica mais exposto porque ele pega no trabalho, ele quer dar resposta, ele gosta de fazer o trabalho, então acho que isso é muito interessante e liga um pouco aquilo que vocês estavam a dizer. Faustino, ainda bem que levantou a mão, que é consigo que agora vamos falar. Houve aqui uma pessoa que falou da questão da informalidade, 80% da força de trabalho em Moçambique, na África também, em geral, mas em Moçambique em particular, está na agricultura e no setor informal. E as normas normalmente só vão buscar, só apanham as pessoas que estão no setor formal. Então, queria ouvir de si, para além do que vai dizer,
que levantou a mão, queria ouvir um pouco de si sobre estes aspectos, como é que as normas, ou como é que estas práticas, estes procedimentos, sobretudo da prevenção que se falou aqui, como é que chegam a uma população que não tem regras, não tem horário de trabalho, não tem níveis estabelecidos, há muita ambiguidade. Enfim, fale-me um pouco das normas e como aplicá-las no setor informal. Ana, eu levantei a mão porque durante a intervenção da Arline eu estava com receio de perder o fio, porque ela trouxe alguma coisa que eu queria aproveitar. Ficou, não é? Então Isso, comece por aí. é a questão, ela trouxe como um dos indicadores, por exemplo, os resultados dos exames médicos dos trabalhadores. Uhum. Infelizmente, no caso de Moçambique, o que acontece é que os exames médicos, ehm, mesmo em empresas certificadas, muitas vezes servem para respondermos a um requisito do cliente. Ok, eu faço os exames médicos anuais, ehm, para, em caso de ter um trabalho, pegar nos resultados, porque o cliente exige, dependendo do nível de obra, o cliente exige, então, se me exigir os exames médicos do trabalhador X ou Y, eu consigo mandar. Mas depois não damos tratamento. Não se faz esse estudo, pelo menos a maior parte das empresas, ou as que eu conheço, não fazem um estudo para ver, olha, do ano passado para este ano, tivemos um número maior por exemplo, indicadores de pessoas deprimidas ou pessoas menos envolvidas com o trabalho. Tivemos pessoas mais estressadas. Tivemos de fazer um estudo e tentar trabalhar com o que se faz. Faz-se os exames médicos, obtém-se os resultados, ahm, e fica por aí. E quando é possível tratar, trata-se pequenos detalhes só para responder aos requisitos do cliente. Então, eu olho isso como um desafio, um grande Hum, desafio para o país. E o segundo desafio que temos é exatamente ahm, este que um dos participantes mencionou. O nosso foco, o foco das instituições, o foco, inclusive, do próprio governo, tem sido dos trabalhadores formais. Uhum. Não temos feito estudos para ver qual é o impacto para aqueles jovens que saem às 4, às 5 para vender o sumo de cana, por exemplo, ao redor da praia, e de repente são maltratados por alguns clientes, são insultados, depois têm que correr porque não têm uma licença para fazer o trabalho, às vezes são retirados de forma abrupta. Não há estudos, não há análise, não há um tratamento para isso. Então, eu gostaria de poder dar uma resposta mais otimista para o participante que fez a questão, mas sinto que hum, é um daqueles pontos que é um desafio. uhum. É preciso melhorar, é um desafio, não há aqui meio termo, é um desafio mesmo. Incluir o setor informal na senda daqueles que também precisam, que também estão expostos ao stress, que também estão expostos aos problemas psicossociais, que também estão expostos à depressão e por aí em diante. E as E, normas, infelizmente, estão focadas apenas em empresas que almejam a certificação, não olham esta base. E eu até percebo por quê, porque bem ou mal, nós importamos as normas de realidades diferentes das nossas. Quer dizer, hum, elas foram criadas no primeiro mundo com outro tipo de desafios, com outro tipo de regras, e nós estamos a implementá-las cá e é bom, porque estão a dar-nos pelo menos essa dinâmica, mas há coisas que é preciso ajustar de acordo com a realidade do país. muito bem. De facto, a questão da cultura que o Luís referiu, não é? A questão da literacia também são questões que realmente poderiam responder a esses desafios se nós traduzíssemos, como já tinha dito, Faustino, se nós traduzíssemos todas estas aprendizagens que são úteis ao contexto, ao nosso contexto e realmente aplicássemos de forma adaptada, junto com aquilo que nós já fazemos bem, não é? E também promover assim uma integração muito melhor nos nossos processos. Faustina, eu queria pedir para colocar aqui como é que, no chat como é que as pessoas podem adquirir também o seu livro. Arlene, se tivermos alguma forma também de incluir
é que nós, como é que as pessoas podem envolver-se no, né, na questão do COPSOP, porque deve haver empresas, e eu gostaria de ouvir sobre isso, deve haver empresas interessadas ou podem até mandar um e-mail para mim e depois eu partilho sobre esta questão do COPSOC. Também funciona assim. Então, só temos 5 minutos do nosso tempo. Quem é que gostaria de acrescentar, não é, sair daqui, aquela coisa que eu quero sair daqui depois de ter dito isto? É verdade que ainda há muito por falar. Vamos começar pela Ivete? Ok. Bom, foi uma honra estar aqui, mas o que eu queria dizer é que esta questão dos riscos psicossociais envolvem vários níveis. Temos um nível, as soluções que nós podemos encontrar, temos um nível da organização, como estrutura o trabalho, temos um nível da liderança, não é? Temos um nível também do indivíduo. Hum, Mas eu acho que cada um de nós pode fazer alguma coisa, pode tentar mudar este paradigma, esta relação com o trabalho para se tornar mais saudável, pode tentar gerir a sua energia, criar limites, encontrar tempo para recuperar, porque é um nosso aliado à produtividade. E principalmente o que eu queria chamar a atenção é esta questão da reconexão com o propósito, porque quando nós não. O propósito que é o Dharma é a razão por detrás do que fazemos. Qual é esta grande razão que te faz acordar de manhã e ir trabalhar? Porque se não termos isto claro, um propósito claro, o trabalho vira obrigação. E quando vira obrigação, torna-se um fardo. Então, acho que é preciso prestar atenção nesta questão do propósito, no autoconhecimento, para realmente continuarmos motivados, mesmo em situações de grandes desafios. muito obrigada. Luís, Luís também pode pôr como é que a gente adquire a sua ferramenta depois, mas para já, Muito o que é bem. que gostaria de deixar aqui que não gostaria de sair sem? Bem, eu antes de mais quero dar os parabéns à Ana, quero dar os parabéns aos meus três colegas, de facto, do painel, que me deixaram melhor informado e saio daqui, de facto, muito satisfeito com toda a informação que levo. Partilhar aquilo que é também as culturas de países diferentes, embora países Uhum. irmãos, não é? Como nós temos este carinho de nos referir também a Moçambique. Mas eu gostava, de facto, e antes de sair, dizer que eu gostaria de ver em Portugal e Moçambique também, e nos outros países, que o tema da saúde, bem-estar e qualidade de vida de todos os trabalhadores não fosse só visto como um requisito legal, mas que se Uhum. tivesse aqui, que entroncasse, e vou aproveitar aquilo que a Ivete referiu, que fosse um propósito, também fosse o propósito das empresas e olhassem para isto, de facto, como um investimento naquilo que é o maior valor que elas têm dentro de cada uma das organizações, que são as pessoas, porque são as pessoas Uhum. que se permitem, efetivamente, as empresas serem grandes e produzirem muito e produzirem riqueza, não é? Como já disse bem, como já disseram todos os colegas. E era isto que eu gostava de ver, era que as empresas tivessem como propósito, efetivamente, olhar para as pessoas e criar estas políticas, sem que fosse um requisito legal, neste âmbito do bem-estar e qualidade de vida. Obrigada e bem-aja a todos. Obrigada, obrigada. Faustino, e vamos terminar com a Arline, porque não quis ser a primeira, vai ser a última. Tá, tá, muito obrigado. Foi um. Vou começar por uma reclamação, né? Eu Por acho que o tempo é, favor, eu acho que o tempo é curto para debatermos, temos Muito tanta coisa rápido. para falar. Agora que estava a começar a ficar embalado, já temos que terminar. Mas foi muito bom, muito obrigado mesmo. E é aquilo que se diz, o meu antecessor disse agora,
que não sejam requisitos, que sejam coisas práticas, que consigamos passar os requisitos das normas para o papel aliás, para a prática e fazer acontecer, tanto no setor formal como informal, e só assim poderemos garantir um ambiente de trabalho melhor, só podemos assim garantir um desenvolvimento para as nossas empresas e para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada. E Arline? Obrigada. Bem, realmente há muito que se podia dizer ainda, né? E quando o tema anima, é chato de terminar, mas o tema está aqui, está colocado na mesa e não é só interesse nosso. Já tinha dito a Ivete no início que a Organização Internacional do Trabalho colocou isto, e acho que a Ana na abertura colocou isto como tema deste ano para a celebração do Dia de Segurança e Saúde no Trabalho. Então, é algo importante. É verdade que nós temos muitos outros desafios, ainda temos questões de saúde física, temos questões de segurança física, mas não podemos esperar resolver esses problemas para depois tratarmos destas questões. Por um lado, porque estão diretamente relacionadas, nós por questões de discurso e para facilitar o entendimento separamos, né? Saúde física, mental, mas está tudo relacionado. E o que acontece no sistema físico impacta no psicológico e o contrário também. E porque, quer dizer, o mundo não para, não é? As coisas estão a acontecer. Então, vamos estudar mais. É uma área emergente, ou seja, muita coisa ainda vai sendo descoberta e conhecida. Então, é oportunidade para nós irmos aprendendo, irmos implementando. Se calhar com uma ressalva aqui de que nem todas as ações que se fazem nas organizações são ações de avaliação e gestão de riscos psicossociais. Ações, quer dizer, eu posso fazer um workshop de resiliência, não necessariamente eu estou a tomar uma medida de gestão, é preciso contextualizar. Avaliações de cultura organizacional, de clima organizacional, são diferentes de processos de avaliação de riscos psicossociais. Avaliações psicossociais que são focadas no indivíduo também são diferentes de avaliações de risco psicossocial que é focado na organização. Então é importante irmos percebendo isto e, por um lado, sim, olhar para o nosso contexto, para as particularidades do nosso contexto, para que as ações possam fazer mais sentido, não é? Sem esquecer, claro, do que já está a ser estudado, do que a ciência já diz, do que noutras biografias já está a ser feito e foi feito antes, para não termos que começar do zero. Então, acho que há aqui uma oportunidade ótima de influenciarmos a saúde, não só das pessoas que estão dentro das organizações, mas também fora, não é? Porque estamos conectados. Exato. Então, vamos a isso. Obrigada. E é nesta conexão que realmente vamos terminar o nosso programa, porque realmente cada um de nós mostrou aquilo que é importante. Enquanto trabalharmos juntos, nós temos pessoas a trabalharem com saúde, a desempenharem, a ter produtividade e a serem mais felizes. Eu quero agradecer a todos e a cada um que estiveram aqui, e especialmente os oradores que aceitaram fazer parte deste programa, não é? Sem vocês não tinha como fazer este programa e enriqueceram muito. Os vossos conhecimentos são úteis. Eu normalmente vejo, eu gosto de comer, é como comer a xiguinha. Xiguinha é uma iguaria, quer dizer, é uma comida moçambicana. Eu gosto de comer no dia seguinte ou uma semana depois. E normalmente, quando eu vou ver a gravação, eu sou muito feliz porque é aí que eu efetivamente aprendo. Obrigada por terem participado, obrigada a todos que estiveram aqui a participar. Até a próxima, até o próximo café e sejam felizes. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado, Ana. Tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Obrigada, até logo. Tchau, tchau.